presidente Edgar Preto abre a Semana do Imigrante e destaca o papel do parlamento na defesa e acolhida aos imigrantes e refugiados. De acordo com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, residem no Rio Grande do Sul mais de 3 mil pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas por motivos de perseguição, calamidades ou guerra. E a Ordem dos Advogados do Brasil vai instaurar um processo para investigar a ação da Brigada Militar no despejo das famílias da ocupação Lanceiros Negros, do prédio que pertence ao governo do estado. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Público desta terça-feira, 20 de junho. O programa que é uma parceria entre o Legislativo, Executivo e Judiciário para deixar você bem informado sobre os principais fatos do Estado, e você acompanha tudo isso pelo canal 16 da NET, no digital 61.2, pelo canal 7 da TV Educativa e ainda acessando o site aqui da Assembleia. E o Rio Grande do Sul amanheceu nesta terça-feira com temperaturas negativas. Até às 5 da manhã, a mínima foi de menos 4 graus registrada em São José dos Ausentes. Cambará do Sul, Soledade e Quaraí também registraram temperaturas negativas. O sol predomina no estado, mas as temperaturas vão continuar baixas durante todo o dia. E o curioso é que amanhã, quando começa o inverno, o frio deve ser menos intenso. Vamos conferir aí a temperatura neste momento aqui na capital, apenas 7 graus. Começando então o nosso giro da reportagem, o contato agora com o repórter Carlos Rames, que vem com as primeiras informações do que acontece aqui no Parlamento. Carlos. Bom dia, Zamanski. A gente está no plenarinho da Assembleia Legislativa, no terceiro andar, porque daqui a pouquinho a Comissão de Assuntos Municipais vai realizar reunião ordinária a partir das 9 horas aqui na sala e depois realiza uma audiência pública quando vai tratar do Índice de Governança Municipal que foi lançado pelo Conselho Federal de Administração. Um índice que pretende reconhecer e mapear boas práticas dentro da gestão pública municipal, fazendo assim com que outros gestores tenham modelos, referências, padrões de governança municipal visando o desenvolvimento dos municípios. Esse assunto vai ser tratado em audiência pública que está prevista para as 9h30 da manhã, logo mais, portanto, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Quem quiser compreender um pouco mais sobre esse índice, sobre essas boas práticas de governança municipal, pode acompanhar se ligando aqui na nossa programação. Também hoje, Zamanski, terça-feira, é dia de reunião ordinária na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação. As duas se reúnem a partir das 9 horas da manhã. Terça-feira também, sempre, Zamanski, é dia de votação aqui na Assembleia Legislativa. A sessão plenária hoje à tarde é deliberativa. Temos aí mais de 40 projetos que estão aptos a serem analisados pelos deputados hoje à tarde e a decisão sobre quais os projetos e qual é a ordem de votação desses projetos no plenário acontece na reunião de líderes prevista para acontecer a partir das 11h30 da manhã, logo depois da reunião da mesa diretora, reunião ordinária de todas as terças-feiras. Os detalhes sobre os projetos de lei que podem ser discutidos hoje à tarde, você vê na reportagem. Na última semana, a sessão foi interrompida antes de serem apreciados os projetos de lei complementar que finalizam o processo de separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. O primeiro, PLC 278 de 2016, determina o período e as regras de transição para o novo modelo. O segundo, PLC 279, também de 2016, determina o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Também podem voltar à pauta as alterações constitucionais propostas pelo governo do Estado no final de 2016, no conjunto de projetos que propõem a reestruturação administrativa do Estado. Além da modificação do tempo de contribuição dos servidores, que é prevista pela PEC 261, a extinção do direito aos adicionais por tempo de serviço é objeto da PEC 258, enquanto que a PEC 257 revoga o artigo 35 da Constituição, aquele que fixa os prazos para o calendário de pagamentos dos salários dos servidores. A extinção da licença-prêmio e a licença aos servidores para atividades sindicais sem remuneração são tema de outras duas propostas de alteração constitucional enviadas pelo Poder Executivo que podem entrar em pauta. Entre as matérias de origem parlamentar estão propostas como o projeto de lei do deputado João Fischer, do Partido Progressista, que cria o programa de incentivo à redução do consumo de água tratada no Estado, e ainda a proposta do deputado Adão Vilaverde, do Partido dos Trabalhadores, que
dispõe sobre o destino a ser dado ao lixo reciclável descartado pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. E agora o contato com a repórter Cassiane Osório, que traz sempre as informações do Poder Executivo. Qual o destaque de hoje, Cassiane? Bom dia. Bom dia, Zamanski, bom dia a todos. Hoje o destaque é para quem quer começar então um ensino superior, porque a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul vai oferecer em 2018 1.585 vagas. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a reitora da UERGS, Arisa Araújo da Luz, que vai falar então, essas 1.585 vagas são destinadas para as quais unidades aqui no Rio Grande do Sul? Bom dia. Bom dia, Cassiane. Hoje a UERGS está ofertando ingresso nas 24 unidades espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. Nós temos a única unidade que tem ingresso, mas o ingresso ela acontece em Porto Alegre, é a unidade Novo Hamburgo. Nós estamos ofertando 1.585 vagas, as vagas são exclusivamente o ingresso na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é exclusivamente via Enem. As pessoas já se matricularam, agora farão a prova e depois farão uma escolha. Nós estamos com uma excelente divulgação em todos os meios de comunicação e a isso agradeço a todos os meios de comunicação de todas as regiões onde tem uma unidade da UERGS, porque estamos divulgando. E também pelo site da universidade, ou ligando para a própria unidade, ou entrando no site da universidade, www.uergs.edu.br, e terão todas as informações de quais os cursos, quais as unidades estão ofertando. E também, além do ingresso via Enem Sisu, também no momento que sobram vagas de alguns cursos, o que felizmente hoje não acontece, mas quando sobra nós abrimos também o ingresso via Enem. Lembrando que este ano nós tivemos o preenchimento de 97% das vagas ofertadas e para o ano que vem, 2018, queremos que a totalidade dessas vagas sejam preenchidas. São vários cursos de das 3 áreas que a UERGS trabalha, a área da vida e meio ambiente, a área das exatas e a área das humanas. Então nós temos os cursos nas 3 áreas e por vezes algumas unidades oferecem 2, 3 cursos. Lembrando sempre que os cursos da universidade são cursos gratuitos e que se busca a melhor qualidade possível dentro da universidade e muitas vezes dentro das condições que estamos hoje passando, em que o Estado passa hoje. Além das vagas de graduação para o ano que vem, a UERGS também está com inscrições abertas agora, neste período, para especializações, né? São quantos cursos oferecidos? Quais são as unidades? São 9 cursos ofertados. As inscrições vão até dia 21 de julho. Iniciaram ontem, dia 19, e vão até dia 21 de julho. As inscrições em 9 cidades, serão ofertados 9 cursos nas unidades de Porto Alegre, Porto Alegre 2 cursos, Santana do Livramento, Frederico Westphalen, Cruz Alta, Novo Hamburgo, Sananduva, Alegrete e Montenegro. Lembrando que em Porto Alegre e em Montenegro o curso está sendo ofertado já pela 3ª edição. Mais ainda, as inscrições são realizadas até julho e os cursos iniciarão a partir de agosto de 2017. Mais uma vez, e é importante que fique muito claro, todos os cursos, sejam eles de graduação, que estão sendo ofertadas 1.585 vagas espalhadas nas 23 unidades da UERGS e também os cursos de pós-graduação. Todos eles não têm custo nenhum ao aluno, são ofertados de forma gratuita e também com uma excelente qualidade. Lembrando também que os 2 mestrados da UERGS também são ofertados desta mesma forma. E este ano, o mestrado em Educação Profissional, que foi ofertado e que as aulas iniciam agora em agosto, teve uma procura excelente. Então, a mesma coisa acontece com os nossos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Obrigada, essa é a reitora da UERGS, Arisa Araújo da Luz. Informações então sobre cursos de graduação e especialização. É com você, Zamanski. Ok, obrigado, Cassiane. E a Semana da Imigração é aberta pelo presidente do Parlamento em cerimônia que ocorreu no Salão Júlio de Castilhos.
A atividade foi promovida pela Frente Parlamentar de Acompanhamento e Solidariedade aos Imigrantes e Refugiados. Conforme o presidente, deputado Nelsinho Metalúrgico, mais de 65 milhões de pessoas vivem fora dos países de origem no mundo. Desse total, 32 milhões são crianças. Só aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 14 mil estrangeiros, entre senegaleses e haitianos. Nós queremos dar a nossa contribuição aqui da Assembleia para um debate que está acontecendo no mundo todo, né, de como você deve tratar essas populações que estão em deslocamento e que precisam também ter todo o acolhimento, né, e acessar os direitos previstos na nossa Constituição, né, porque tem como preceito fundamental a dignidade da pessoa humana. Nelsinho Metalúrgico chamou a atenção para a discussão sobre o projeto que estabelece a nova lei de imigração, em tramitação no Senado Federal. Uma audiência sobre o tema está prevista para o dia 27 de junho no Parlamento. Essa nova legislação ela é uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à inclusão dos não brasileiros, né, na nossa sociedade. Ainda há, né, alguns vetos que o presidente Temer produziu, que ao nosso ver prejudicam o espírito total da lei e que nós vamos também, né, debater aqui na Assembleia. A necessidade de implantar um centro de referência e atendimento ao imigrante no Estado foi destacada pelo presidente do Fórum de Mobilidade Humana. A intenção é possibilitar que o Rio Grande do Sul assegure condições dignas de acolhimento. Para que nós tenhamos um local que possa receber essa estrutura, que vai trabalhar da parte do Estado com a disponibilização do espaço e a Prefeitura de Porto Alegre com a contratação da parte operacional, que faça todo o serviço de hospedagem, bem como o encaminhamento dos migrantes para o processo de regularização documental, que é o que garante a eles, então, todas as condições para que possam viver e trabalhar com toda a regularidade aqui no nosso estado, no nosso país. Ao abrir a Semana da Imigração, o presidente do Parlamento enalteceu a contribuição dos imigrantes para a formação da história e da cultura gaúcha. Nesse momento, nós temos que reforçar e sublinhar a importância do engajamento, da unidade, pelo fim do preconceito, da discriminação, e que o Brasil e que o nosso Rio Grande continue sendo um local acolhedor. Tem muitos irmãos que vieram de outras pátrias que querem se integrar conosco e que nós temos por obrigação, uma forma humana, acolher e integrar eles na sociedade do nosso Rio Grande, do nosso país. E nós seguimos neste assunto, contato de novo com o repórter Carlos Rames, porque existe uma frente de apoio ao imigrante aqui na Assembleia. É isso, Carlos? É isso, Zamans, que a frente lançou ontem, como a gente viu na reportagem, a Semana, né, do Imigrante. E para discutir um pouco mais sobre isso, o coordenador da frente, o deputado Nelsinho Metalúrgico, veio ao programa para a gente saber um pouco mais a respeito da agenda política que envolve a situação dos imigrantes aqui no Rio Grande do Sul e também no país, porque, deputado, a questão da imigração é uma questão contemporânea, é uma questão que tem levantado a preocupação de vários líderes ao redor do mundo, né, porque gera uma série de impactos, tanto econômicos quanto culturais. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento dos desafios que a gente vive no Brasil no que diz respeito à legislação e ao acompanhamento dessas pessoas que vêm refugiados, vêm imigrantes, vêm de diversas maneiras, né, viver no Brasil? Bom dia. Bom dia. Bom, nós vamos falar da nossa realidade. O Rio Grande do Sul, ele recebe por mês aproximadamente 70 novos migrantes que chegam aqui no nosso estado e todos eles chegam com grande precariedade na sua documentação, com dificuldade com a língua, com a dificuldade de se adaptar e que precisa, né, ter instrumentos que o acolham, que o ajude. Então, uma das grandes lutas que temos pela frente é pela constituição do Centro de Referência e Assistência ao Migrante aqui no estado do
do Rio Grande do Sul, que seja um ponto que todos eles tenham como referência. Hoje o CIBAI, ali na Igreja Pompeia, cumpre esse papel, né, mas não é o papel do Estado. O Estado tem que entrar de fato, né, nessa política de acompanhamento, de recepção e acompanhamento. Além do mais, nós temos ainda todo um trabalho para regulamentação da Lei 13.445, né, a nova Lei de Imigração, no que diz respeito a enfrentar os vetos, nós já tratamos disso em outro momento, né, assim como a própria regulamentação. A frente está envolvida nessa tarefa, além de que temos dialogado com as embaixadas do Haiti e das embaixadas do Senegal, para que eles tenham aqui no Estado também consulados, né, que possam aproximar então, os governos desses países dos cidadãos que estão vivendo no Estado do Rio Grande do Sul. Esse cuidado, deputado, com essas pessoas deve ser um cuidado compartilhado entre o Brasil e os países de origem? Então dá para entender isso, que um consulado possa ajudar o Brasil no sentido de receber melhor essas pessoas? O consulado pode ajudar muito essas pessoas no sentido de garantir a documentação, as cópias da documentação, a reunião familiar, né, a partir da facilitação da vinda das famílias para o Estado. A nova lei de imigração, ela garante, né, ao migrante, né, a sua condição de cidadão. Né? Reconhece nele, né, um ser possuidor de dignidade humana, né? E isso é o grande avanço da nossa lei, e o nosso país então se coloca na vanguarda, né, nesse papel de proteger o migrante. Agora, tem dificuldades outras que dependem dos seus países de origem, e nesse caso nós precisamos que as embaixadas e os consulados que queremos trazer aqui para o Estado possam cumprir esse papel também. Tá bom, muito obrigado, deputado Nelson Metalúrgico, pelas suas informações. Lembrando, como disse a repórter Priscila Saraiva na matéria que a gente acabou de assistir, semana que vem esse assunto volta para a agenda da Assembleia, porque tem uma audiência pública que vai tratar exatamente dessas questões, mas que relacionadas às necessidades dos imigrantes aqui no Rio Grande do Sul. Ok, obrigado, Carlos Rames. Hoje, 20 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Refugiado. E de acordo com a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, atualmente existem 65 milhões de pessoas ao redor do mundo que são obrigadas a permanecer fora de suas localidades de origem por motivos diversos, como guerras, calamidades naturais e conflitos armados. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, um órgão interministerial presidido pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil, são mais de 8.800 refugiados reconhecidos que vieram de 79 nacionalidades distintas. E nós estamos recebendo hoje aqui a Karen Wapchowski, representante desta agência ligada à ONU. É isso, Karen? Isso mesmo. Prazer recebê-la. Bom, hoje é um dia importante para a gente fazer essa reflexão. Até começando, qual a ligação dessa agência, como é que ela trabalha, né, em relação à ONU? A agência Acnur é Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados, ou então Agência da ONU para os Refugiados. Está estabelecido no Brasil, reestabeleceu-se a partir de 2004, para tratar especificamente do tema do refúgio e da proteção internacional de refugiados no Brasil. E a ONU, então, o Acnur, as agências normalmente elas não abrem filiais nas localidades, eles conveniam com instituições já estabelecidas. No caso, aqui no Rio Grande do Sul, o Acnur, então, é conveniada com a Associação Antônio Vieira, a SAVE, porque já tem uma tradição no mundo, através do Serviço Jesuíta para Refugiados, no trato do tema, né, na proteção, no serviço ao refugiado. Então, em razão dessa vocação da instituição é que o Acnur, então, conveniou e nós, então, implementamos esse programa de reassentamento, que é ao qual eu coordeno, desde 2003. Já estamos entrando no 14º ano. E porque começou um número maior de pessoas vindo de outros países. Exatamente. O programa de reassentamento, ele é ele é diferenciado do solicitante de refúgio, né? Porque o solicitante chega no país, no caso no Brasil, como o primeiro país de asilo. Aqui, ele se declara um solicitante de refúgio. Ele vem e, por fundado o temor de perseguição lá no seu país de origem, ele chega ao Brasil como o primeiro país e aqui ele pede o refúgio. No reassentamento, é um programa que esse é o terceiro país de asilo do refugiado. Ele saiu do seu próprio, buscou no primeiro país de asilo a proteção.
não conseguiu ou ser protegido ou se integrar. Sim. E de alguma forma ele então vive numa vida muito precária naquele país, ele se candidata a um programa de reassentamento, que é isso que nós fizemos. Então, o refugiado que vem para nós, através do programa, ele se candidatou, foi aprovado pelo sistema de proteção e veio também com o orçamento das Nações Unidas. Então, nós implementamos, tratamos de proporcionar ações e atividades de integração para essas pessoas. Esses refugiados já chegam através do programa com o seu status garantido de proteção, que é o refúgio. E quando eles chegam, eles sabem aonde procurar? Eles já são orientados para isso? Sim, no reassentamento, essa proposta, ela já inicia, ele já entra no Brasil sabendo que vem para cá. Sim. Né? Então, nós recebemos essas famílias no aeroporto e já encaminhamos para suas casas. Então, tem exatamente, todo esse trabalho. Nosso trabalho exatamente da agência é proporcionar as condições, infraestrutura, nas condições do ambiente de acolhimento, né? Então, sim. E pela legislação, nós recebemos bem isso, não há nenhum impedimento legal. Não, pelo Brasil contrário, está aberto. Está aberto para isso. Nós temos uma lei do refúgio, a 9474 de 1997, que é considerada uma lei bastante humanitária, uma lei muito adiantada até mesmo para a época de hoje, imagina em 1997. E na lei do refúgio ela prevê o reassentamento. Sim. Então está previsto e regulamentado. Então por isso nós executamos a lei. Sim. Ao contrário de muitos outros países que há oficialmente ou então por parte da população um preconceito e uma discriminação maior, né? Sim. Até um xenofobismo aí que a gente vê no mundo. Discriminação, xenofobia. Nós também não estamos livres, porque há muitas manifestações individuais manifestações de ódio contra migrantes, refugiados. Isso nós estamos vendo agora, a partir do ano passado, muito mais, aparecendo mais essas manifestações. Mas não dá para dizer que o Brasil seja um país de discriminação total absoluta, porque os marcos legais aos quais o Brasil já firmou com as Nações Unidas, com os países do mundo, são efetivamente sistemas de proteção ao refugiado e ao migrante. Então, o Brasil se comprometeu através de documentos que legalmente iria proteger essas pessoas. E isso, de fato, faz. Nós temos a lei do refúgio e agora a nova lei de imigração. E não tem sentido, porque a nossa nós formação formados, claro, por imigrantes por outros países, né? Wapchowski, Chamansky, etc. Não temos como negar a nossa origem, né? Então, quando as pessoas vêm, porque vem trazendo... Não é coerente, né? Não é coerente, porque nós somos formados. Então, quer dizer, quem é o migrante, o refugiado aceito? É aquele que vem, que é o nosso parente só, que somos, né, da nossa família, ou pode ser alguém diferente disso, né? É importante isso. Muito obrigado, então, Karen, pelas informações. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, Obrigada. Karen Wapchowski, representante dessa agência para refugiados ligada à ONU. E o presidente da OAB, aqui do Rio Grande do Sul, visita a presidência da Assembleia e anuncia a abertura de uma instrução de procedimento investigatório pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Seccional do Rio Grande do Sul, da OAB, para apurar infrações por parte do poder público no episódio envolvendo o movimento Lanceiros Negros e a desocupação de um prédio do Estado, além de agressões ao parlamentar estadual Jefferson Fernandes. Os excessos cometidos pelo Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar na desocupação do prédio do Estado na última quarta-feira e a prisão do deputado e presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, motivaram uma visita da diretoria da OAB do Rio Grande do Sul ao presidente do Parlamento, Edgar Preto. Os representantes da entidade jurídica fizeram críticas a condutas inadequadas da Brigada Militar. Ficou comprovado na última quarta-feira, quando a desocupação, que nós não temos nem estratégia para situações de crise. O que se viu ali naquele local, inclusive por testemunhos que estavam lá, é que houve realmente um abuso por parte
da Polícia Militar na hora da desocupação. Isso revela claramente uma falta de estratégia, uma falta de organização metodológica, aquilo que os protocolos rezam. Então a nossa vinda aqui hoje na Assembleia Legislativa é justamente buscar elementos que essa Assembleia tem para que a gente consiga instruir o nosso procedimento investigatório de ofensas a direitos humanos neste episódio. Então nós estamos ouvindo pessoas que lá estavam nesse momento, estamos colhendo filmagens e, acima de tudo, para fazer uma conclusão, ao final, se entendermos assim, mandar ofícios aos órgãos competentes para a devida apuração. É assim que a OAB tem agido em temas que chegam à nossa casa por denúncias do cidadão que vem enfrentando ao longo desses anos todos uma carga muito forte por parte do Estado. O nosso presidente Edgar Preto hoje nos recebeu bem aqui na casa. Nós não estamos tratando isso como um viés político, e sim como algo claro de direitos humanos e que nos preocupa, porque deveremos ter outras zonas de conflito no futuro no Estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos continuar agindo desta forma até que se tenha, como no Brasil todo, levantamentos de casos de pessoas que são vitimadas letalmente por ações nesses movimentos junto com a Polícia Militar, e isso a gente não quer. A gente quer, de alguma forma, que se crie um método e que se respeite esse método e que se tenha um comando definitivo nesse tema segurança pública, que está sendo caro e muito caro para a sociedade civil. E no final da tarde, o presidente Edgar Preto foi até o Palácio Piratini para cobrar esclarecimentos do governador José Ivo Sartori sobre a ação da Brigada Militar nesta desocupação. Nós acompanhamos na noite desta segunda-feira o presidente do Parlamento, Edgar Preto, que foi recebido pelo governador do estado, José Ivo Sartori, para tratar do tema da desocupação do movimento Lanceiros Negros. Deputado, presidente, o que foi tratado com o governador? Nós formalizamos um pedido ao senhor governador José Ivo Sartori para conversar com ele, que é o chefe do Poder Executivo, sobre a ação da desocupação dos lanceiros negros. Ali nós fomos questioná-lo e também exigir respostas e também a responsabilização de quem, na nossa opinião, cometeu excessos. Primeiro, a gente entende o que é o cumprimento de uma determinação judicial. Agora, a pergunta que fica, por que o Estado teve que cumprir essa decisão àquela hora da noite, fria, às vésperas de um feriado, como se lá tivesse pelo aparato usado delinquentes e não levou em conta que lá eram pais, mães de famílias, crianças? Na nossa opinião, foi passado por cima de protocolos importantes que não podem ocorrer em um momento como este. Fomos questionar e exigir também explicações e responsabilização sobre a prisão de um deputado membro dessa casa que foi preso em pleno exercício das suas atividades parlamentares. Deputado Jefferson Fernandes é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Na minha opinião, deveria estar exatamente onde estava. No entanto, mesmo sendo identificado, mesmo ele falando para os comandantes que lá estavam comandando a operação aquela que se tratava de um parlamentar, ele foi preso, foi algemado, foi deitado no chão, foi arrastado, foi jogado a ele gás de pimenta no rosto, colocado em uma viatura ou em um camburão, deram uma volta na cidade que o deputado nem sabe aonde que ele andou, e sem de novo respeitar os protocolos exigidos numa operação como essa, desceram ele, deixaram ele em frente ao Teatro São Pedro, aqui no centro da nossa capital. Um deputado, pelas suas prerrogativas, pelo mandato que ele exerce, pela representação que vem do povo, no caso nosso aqui dos gaúchos e das gaúchas, um parlamentar só pode ser detido se estiver cometendo um crime inafiançável e preso em flagrante. Não se tratava nenhuma dessas questões. O Jefferson Fernandes, deputado, estava representando o Poder Legislativo, já que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estava lá por solicitação. Nós queremos respostas. O Parlamento, na nossa opinião, foi afrontado nesta ação. E é isso que nós fomos conversar com o senhor governador. E o governador acenou com alguma investigação, com alguma iniciativa? O governador nos informou que a Brigada Militar, os mecanismos da Força de Segurança, estão fazendo também as suas avaliações sobre a ação feita lá. Se comprometeu em nos trazer informações sobre o que foi levantado por eles, pela Força de Segurança, do que foi realizado naquela noite. Nós questionamos e dissemos, o Poder Legislativo precisa dessas respostas. Ok, muito obrigado ao presidente Edgar Preto, e agora voltamos ao estúdio.
E o Espaço Público de hoje fica por aqui, mas nós voltamos amanhã a partir das 8h30 pela TV Assembleia e TV Educativa. Encerramos o programa de hoje com música, com a cantora Flora Almeida. Bom dia a todos e até amanhã. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz.